Hoje tratando super poeta Dante Alighieri e a Divina Comédia, depois da vinheta. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai por una selva oscura. São os dois primeiros versos do canto 1 da Divina Comédia, Dante. Comédia, para o poeta Dante, seria uma obra que começasse numa tragédia, num horror, em dilemas, problemas e terminasse em felicidade. Não por acaso sabe-se que a Divina Comédia são 100 cantos. Itália, Firenze, Florença, divididos os 100 cantos em 3 partes. O inferno, nessa ordem, o purgatório e o paraíso. Depois de Sonos Intranquilos, é o canto 1. Lembrou Kafka, não? Depois de Sonos Intranquilos, Dante Alighieri, o próprio poeta, personagem, se vê diante de 3 animais furiosos que o obrigam a entrar na selva obscura. E lá vai descobrir que está no inferno e vai ser guiado pelo poeta Virgílio, que escreveu no século I a Eneida, que é a história de Roma. Sabe-se que essa história de Virgílio e Dante como personagens dão o caráter clássico inicial a essa história, né? Que começa aí pelo fim da Idade Média, na vida de Dante, mas já com este paganismo, né? Com essa valorização do poeta Virgílio, sabe-se que vai ser com essa obra que vamos ter em literatura o chamado início do Renascimento clássico. Pois bem, como já é conhecida essa introdução, esse primeiro verso, no meio de nossa vida, no meio da vida, né? Sabe-se que Dante nasceu em 1265, então no meio da vida, nesse final da Idade Média, por volta dos 30, 35 anos de idade. Ou 33. Por que digo 33? São 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Cada uma dessas partes apresenta 33 cantos. Somado ao primeiro da introdução, a apresentação da obra, são 100 cantos, 14.233 versos. Para você ter uma ideia da grandiosidade da obra, os Lusíadas, que já é gigante, possui 8.816 versos, quase o dobro do que Camões conseguiu fazer. Dante Alighieri é um construtor de cosmos e vai colocar em sua obra as questões políticas envolvendo Florença, Siena, as regiões do norte da Itália, em torno de Firenze, que é a sua terra. A questão que envolve a grandiosidade da obra se dá por conta dessa necessidade de narrar ao mesmo tempo que se faz um relato pessoal. O que se sabe é que essa obra possui características desses 2 gêneros. Um relato pessoal, o personagem principal do livro é Dante Alighieri, é o próprio poeta. É ele quem faz a ligação entre todos os círculos, entre todas as estruturas, ao mesmo tempo que se tem uma narrativa com caráter nacionalista, com caráter gótico até, no caso do inferno, o escuro, a violência, os maus odores, o arrependimento, a dor. Isso é um ingrediente, esses são os ingredientes próprios da literatura gótica. Então ficamos assim, um tanto de lirismo, um tanto de caráter épico para essa obra de Dante Alighieri. O caso marcante é o episódio de Paulo e Francesca. Por conta do adultério, mortos, condenados, Dante Alighieri vai expor a visão a respeito desse caso, Paulo e Francesca de Rimini. O que é essa história? Vejam. Pois é, no canto 5º desta Divina Comédia, o Inferno, vamos encontrar o Círculo dos Luxuriosos. É a parte em que estão condenados aqueles que cometeram crimes ligados à sexualidade, adultério, etc. E lá, nesse círculo, junto com Virgílio, Dante chega e percebe que estão Tristão, Helena de Troia, Semíramis e Paulo e Francesca. A história de Paulo e Francesca é uma história verdadeira que envolve Francesca de Rimini, que, casada com Giroto, acaba mantendo um relacionamento com o irmão de Giroto, Paolo. Descoberto pelo marido de Francesca, os dois são mortos e lá
condenados. Interessante que quando chega perto do casal, Francesca confessa a Dante que se fosse amigo do rei do universo, ela pediria a ele que concedesse paz a Dante Alighieri. Você sabe que o percurso de Dante nesse inferno, purgatório até o paraíso, pode revelar inquietudes do próprio poeta, angustiado, sabe-se da sua paixão por Beatrice Portinari, que aparece no livro como Beatriz, que pede para que Virgílio proteja Dante, ainda no inferno, aparece como espírito, divina, enfim. Essa história do canto quinto, com Paulo e Francesca, mostra uma parte bem intensa do inferno. É a parte, digamos, mais sensível, mais angustiante, no sentido amoroso mesmo do termo. A questão da construção dos versos desta narrativa passa por uma invenção de Dante, a terça rima. Justamente, são tercetos, como você está vendo aqui. A terça rima funciona de modo dinâmico para compensar a extensão, volume do conteúdo. Como funciona esse ritmo? O primeiro verso rima com o terceiro, nessa estrofe de 3 linhas, é o terceto. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o primeiro do terceto seguinte e o terceiro idem. E assim sucessivamente. Esse encadeamento de versos, esse encadeamento de linhas, acaba criando um ritmo próprio, típico, para essa obra única da literatura ocidental, que passa pela construção de universos, de espaços de delírio, de glória, destacando a vida política. Dante é essencialmente um poeta político. Vamos ver o que o professor nos tem a dizer a respeito dessa obra. Fala, professor. Fala, Carneiro. Tudo beleza? Cara, que bacana a gente estar junto de novo agora para falar de uma das, sem dúvida, maiores obras, das maiores poesias que o mundo já viu e que já se produziu, ao menos aqui no Ocidente, a Comédia de Dante. Você já falou as partes mais relevantes, aí, o mais legal desse texto. Eu separei, então, para destacar aqui e conversar contigo sobre alguns aspectos pouco tratados da terza rima, a forma poética criada por Dante para desenvolver a sua obra-prima. A terza rima ela é formada por tercetos, estrofes com 3 sílabas, nas quais elas ficam encadeadas umas às outras. E por isso que, com o passar dos séculos, a terza rima também passou a ser conhecida como incatenata, de encadeado mesmo em italiano. E não só você tem a criatividade aí do italiano para desenvolver todos os seus versos nesse molde, mas muito se estudou esse formato dada a sua genialidade. Alguns autores destacam um lado simbólico, porque também foi criado numa obra de total inspiração católica, da Santíssima Trindade, que Dante teria escolhido, né, desenvolver este formato, teria tido essa ideia dos tercetos em uma clara referência à Santíssima Trindade, segundo esses autores, que enxergam também essa influência junto à quantidade de versos, à quantidade de cantos, à quantidade de círculos, tanto no céu quanto no inferno, porque sempre múltiplos de 3, né? Então, o 3 ele tem, enfim, né, no simbolismo religioso das várias religiões, uma importância grande, é um número cabalístico, como o número 7, por exemplo. E também, fazendo uma análise musical da comédia, é muito interessante você localizar na terza rima uma aproximação com um tipo uma forma de música erudita conhecida como fuga, da qual Bach foi um dos grandes expoentes alguns séculos depois. A fuga ela é composta é formada por ponto e contraponto. É uma
um encadeamento de vozes de instrumentos, né? Quando a gente diz voz na música erudita, não é a voz humana, é algum instrumento que segue uma linha principal e segue-se a ele outras vozes repetidas, então repetindo a mesma música, porém, digamos, de forma leiga, num descompasso. Então estão tocando a mesma coisa, mas enquanto um dos instrumentos está mais à frente, o outro está mais atrás. E vão se juntando outras vozes instrumentais, formando uma harmonia polifônica, de muitos sons, e justamente com essa pegada, com uma coisa encadeada na outra, uma ligada na outra, porque quando um instrumento está acabando uma determinada linha, o outro está no meio, o outro está começando, e aí a coisa circula tal qual a terça rima com o seu formato, né, no qual as duas rimas da borda, né, o primeiro e terceiro verso, rimam com o segundo verso da estrofe seguinte, de forma que eles ficam amarrados. Estão bem distantes Dante e Bach, mas é muito interessante perceber como o ritmo da leitura da comédia se aproxima bastante deste formato, desta composição musical, que é a fuga. Beleza? Segue daí que eu tô aqui acompanhando. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Pois bem, ainda nesse inferno, no canto 25º, Dante e seu mestre assistem à metamorfose das almas em serpentes. Trata-se daqueles que cometeram peculato, desvio de verba pública. E junto com esse grupo, Caco, um centauro que foi condenado por roubar um rebanho de Hércules. Dante reconhece o monstro quando esse perseguia Vanifucci, um homem violento que foi banido de Pistoia, também por seus delitos. Chegou a roubar joias da sacristia de São Giacomo. No final do inferno, a dupla chega à terra de Dit, Lúcifer. Virgílio diz que aquele momento precisará de coragem. Aqui Dante estanca de medo. Apesar do medo, Lúcifer não traz maiores problemas para o poeta e seu guia. Ao longo dos círculos, demônios menores foram mais difíceis de superar. E usando a própria figura de Dit, de Lúcifer, a dupla consegue passar pelo centro da Terra e rapidamente a noite é superada e atingem o amanhecer no outro hemisfério. O guardião do purgatório é Catão, o famoso legista da antiguidade. Nesse lugar ele vai encontrar figuras que são contemporâneas a ele, antigas, políticos, religiosos e toda a sorte de penitentes. Repare que nessa imagem do pintor Bronzino do século XVI é possível perceber o desenho, a representação da Ilha do Purgatório. À direita na tela, à esquerda de Dante. No canto terceiro desse purgatório fica claro o desalento de Dante, de Virgílio, com o lugar em que Platão e Aristóteles estão, no limbo. Chega a afirmar Dante que se esses filósofos gregos tivessem alcançado tudo o que queriam, o parto de Maria não teria sido necessário. Vai vendo. Neste purgatório, no meio dos considerados indolentes, preguiçosos, Dante encontra Casella, músico fiorentino, seu amigo. Ele revela ao poeta que demorou para chegar até o purgatório porque o anjo só liberava quem ele queria, numa espécie de escolha um tanto aleatória, mas também quem diz que Deus é justo, né? Vale notar que política e religião estão intimamente ligados, algo muito comum no final da Idade Média, por conta da influência do teocentrismo nessa parte latina da Europa, diga-se de passagem, onde está a Itália hoje, a França, Portugal, Espanha. E como Virgílio está no limbo, não segue com o poeta Dante até a última parte, o paraíso. Quem acompanha de início essa história, essa trajetória, é Matilda, uma dama cheia de virtudes, que lhe explica como é essa nova fase. Sempre é bom lembrar que o universo para Dante é uma esfera fixa, é uma ideia que vem desde Aristóteles e Ptolomeu, em que os outros astros giram em torno dessa esfera, giram em torno da Terra. Nesse lugar ele encontra São Domingos, São Tomás de Aquino, o seu trisavô Catiaguida. Neste paraíso são 9 círculos, 9 esferas. A esfera da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno,
O 8º círculo das estrelas fixas, onde está Jesus Cristo, a Virgem, os apóstolos, inclusive Adão. O 9º círculo, cercado por serafins e comandado por Deus. E na região do Empírio, todos os bem-aventurados e escolhidos para a vida eterna, formando a pétala de uma enorme rosa.